sempre uma alegria podermos estar reunidos em nossa casa, a Fraternidade Francisco de Assis, e juntos partilharmos as orientações que o Espiritismo nos traz. Hoje, para nossa alegria, está conosco mais uma vez o nosso companheiro Milton Filipelli, grande trabalhador e estudioso da doutrina espírita, que vai trazer esclarecimentos sobre como livrar-se da influência dos maus espíritos. Então, Milton, fique à vontade, a casa é sua. Muito boa noite, companheiros e amigos da nossa querida doutrina espírita. Saúdo a todos, como sempre faço, na abertura das nossas palestras, desejando-lhes paz e saúde, porque entendemos exatamente de paz e de saúde o que nós mais precisamos para realizar todas as experiências que escolhemos para esta encarnação e extrair dessas experiências novos conhecimentos para a nossa evolução. Hoje nós já temos uma linguagem mais apropriada, sabemos muito bem como podemos conceituar. O título eu vou dar assim: livre-se dos espíritos perturbadores. Eu não estou dizendo assim, vamos rezar para que os espíritos se afastem, não. Estou dizendo, livre-se deles. E nós podemos usar o expediente mais importante que nós temos, conforme nós vamos apreciar aqui nessas transparências. A primeira pergunta é como? Primeiro, conhecer a teoria. E depois, aprender na prática. O que eu vou falar aqui é para ajudar mesmo. É para auxiliar, orientar as pessoas que, por vezes, ou têm dúvidas ou que já ostensivamente reconhecem que existem espíritos na sua casa ou na sua vida, no local do trabalho, na rua, perturbando. Bem, primeiro, na parte teórica, eu preciso saber o que são os espíritos. Eu tenho que saber disso. Do ponto de vista da doutrina espírita, esta foi a primeira preocupação, se é que a palavra seja boa para conceituar, de Allan Kardec quando abre o assunto no livro dos médiuns. Ele abre o assunto exatamente tratando desta matéria. Quem são os espíritos? Posso rapidamente dizer que os espíritos são homens que estão fora do corpo material. Lá a gente vê uma fumacinha, mas na verdade isso, o espírito tem uma forma concreta. No dicionário a gente vai ver o contrário, que é abstrato, mas é concreto. Ele existe realmente. E são pessoas que estão fora do corpo. Pensam, agem, têm gostos exatamente como tinham aqui na Terra, estando, conforme na linguagem popular, quando estavam vivos. Agora estão na linguagem popular mortos, mas no fundo não estão mortos. Estão, além de vivos, estão mais liberados dessa dificuldade que sentiam quando estavam amarrados ainda no corpo. Essa é uma imagem apenas para dar. Essa é a realidade, meus amigos. Antigamente, até um ano atrás, eu dizia assim, viram? Um ano atrás eu já chamo de antigamente. Eu dizia assim, cada pessoa é acompanhada de no mínimo 30 espíritos. Esse número é pouco ou é muito, na opinião de vocês? É muito? Então saibam que eu descobri na internet uma pesquisa feita por uma entidade séria norte-americana, de que cientificamente já se sabe que um homem, uma pessoa adulta, tem mais de 60 mil pensamentos ao dia. Nós somos, na expressão comum do termo, uma máquina de pensar. E como é que o Espiritismo diz que nós atraímos os espíritos mesmo? Através do quê? Através do pensamento. Se a cada pensamento eu me ligo a um espírito, por favor, acompanhe essa teoria, é uma hipótese dessa instituição norte-americana.
Se eu levar em conta esta informação, significa que, no mínimo, eu estou me ligando a que número de espíritos? A milhares. Bom, se cada pessoa se liga, no mínimo, eu digo 30, cada um dos espíritos também não estão ligados com outros agentes, encarnados e desencarnados? Que conclusão nós podemos chegar? Que a nossa vida é uma verdadeira rede de comunicação através do pensamento. Melhor será a gente olhar o computador, como é que funciona a internet, porque de outra forma talvez não fosse tão explícito a gente entender esse mecanismo. Nós nos ligamos com os espíritos através do pensamento. Mas quais espíritos? Espíritos desencarnados e também os espíritos encarnados. A gente pode conversar com o pensamento? Podemos conversar com o pensamento. Já se sabe que nós podemos nos ligar e falar através do pensamento. Então, esta foto é uma realidade. Este moço que está sentado aí no degrau, ele está escrevendo, com certeza ele não sabe que a moça desencarnada está ao seu lado. Mas será que só ela? O espírito, diz a doutrina espírita, possui como ferramentas de trabalho para a sua evolução. O espírito possui como ferramentas de trabalho para a sua evolução, primeiro, a inteligência, que é a faculdade para aprender. Platão dizia que nós aprendemos porque usamos esta faculdade. Inteligência é uma faculdade. Quem usa mais e melhor, aprende mais e melhor. Quem usa menos e pior, aprende menos e pior. Mas também possui a segunda faculdade, que é a vontade. A volição, a determinação. O que determina a ação do espírito é a vontade. Ele usa da vontade. Quem usa mais e melhor, aprende mais e melhor. Os psicólogos usam um termo para designar a doença da vontade, a anemia da vontade. Os abúlicos, abulia é uma enfermidade da vontade. O caipira no interior chama de preguiça. Para ficar mais simples. A terceira ferramenta é o pensamento. Pensamento é para atender ao que a vontade determinou. A vontade estabelece, determina, impõe. E o pensamento é o rastreador. Ele vai encontrar soluções para o que a vontade determinou. Então é preciso aprender a pensar direito, a usar a vontade corretamente e a inteligência a atender ao principal escopo, objetivo que é aprender. O espírito é imortal, ele não é eterno. O espírito é imortal. Por que ele não é eterno? Porque eterno só o Criador, que não teve começo e não terá fim. Mas o espírito teve o início. Qual foi o início? A criação. Por esse fato, ele não é eterno. Porque se fosse eterno, não teria sido criado. Até aqui está tudo bem? O espírito evolui através do conhecimento que adquire. A todo instante, nós usamos as 3 ferramentas de trabalho para a nossa evolução. Quais são? Falem alto, por favor. A primeira, inteligência. A segunda, vontade. E a terceira, pensamento. Não há como paralisar isto. Não tem como paralisar o uso da inteligência, da vontade. Essa é a mordomia que o Criador nos deu para que realmente o espírito possa desenvolver-se. Uma mordomia isso. Então o espírito, ele evolui, porque evoluir significa aumentar cada vez mais o volume do conhecimento. Vocês querem que eu repita isso? Evoluir, no infinitivo do verbo, significa aumentar cada vez mais o volume do conhecimento. 2 áreas do conhecimento, intelectual e moral. 2 áreas. E aí, a todo instante, não há como parar. Ninguém pode dizer, sabe, aquele espírito pode estar dormindo, não aprendeu nunca. Não é possível isso, porque ele está sempre usando as 3 ferramentas de trabalho para a sua evolução. Então, o espírito evolui através do conhecimento que vai adquirindo.
enquanto está encarnado, não para, e quando está desencarnado. Existe diferença alguma, porque liberado do corpo amplia a inteligência, a vontade e o conhecimento, e a vontade e o pensamento, e mais um detalhe, amplia também a memória. Nós aqui, hoje, somos incapazes, me permitam ter essa ousadia de falar, de dizer que nós nos lembramos das nossas outras encarnações, não é isso? Eu não lembro da última encarnação. Mas quando ficar fora do corpo, se amplia a memória, a lembrança. E esse processo é muito interessante para nós ligarmos aquilo que nós já passamos com o que estamos passando hoje. Allan Kardec identificou no Livro dos Espíritos, que vocês já leram, tenho a certeza, no mínimo mais de 5 vezes. Posso falar assim, não? Não estou sentindo firmeza. A Alzira, minha esposa, ela diz assim, não fala mais 5 vezes, que é muita coisa. Ninguém leu 5 vezes o Livro dos Espíritos. Então eu deixo no mínimo 2, tá bom? No Livro dos Espíritos, nós vamos perceber que Allan Kardec, ele faz, a partir da pergunta número 100, 101 e 102, ele faz uma classificação, chama-se escala espírita, e apresenta 3 ordens de espírito na classificação. Os imperfeitos, os bons e os chamados puros. É uma linguagem católica, mas tem um significado. Hoje eu não vou tratar desse assunto da linguagem, um dia eu quero fazer isso, tecnicamente, para nós percebermos o que isso significa no dia a dia da nossa vida. 3 ordens e 10 classes. E cada classe com uma característica. Então eu quero que vocês acompanhem essa primeira parte, e se não for possível terminar, eu volto outro dia, e a gente apresenta, porque eu considero isso importante, assimilar bem esse fator. 3 classes. Quais são as 3 ferramentas mesmo do Espírito? Está melhorando. As 3 ordens, porque eu tenho que me localizar. Quando eu analiso isso que Allan Kardec escreveu, eu preciso dizer aonde eu estou situado, para bem poder mexer com a vida de uma forma a administrá-la corretamente. Então são 3 ordens. A máxima dos puros, do meio são dos bons e dos espíritos imperfeitos. Daqui a pouco eu quero que vocês me digam aonde nós nos encontramos, tá bem? Não é agora, daqui a pouquinho. Os imperfeitos, nessas classes, dos impuros, também é uma palavra católica, mas serve aqui, naquele momento de linguagem, lá na França, servia e serve ainda hoje para a gente entender. Dos levianos, não é no peso, não. Aqui é qualidade moral. Dos pseudo-sábios, dos neutros e dos perturbadores. Vamos ver cada uma delas. Dos impuros. Agora vamos ver características. Kardec chamou de caracteres, que são marcantes na personalidade do espírito. A primeira é a tendência a um procedimento mau. Por quê? Porque ainda não aprendeu. Quando aprende, fica bom. Ou não é assim? Parece ser assim. Mas vamos ver como é que caminha esse assunto. Então, a primeira inclinação é a do mal. Segundo, são produtores fáceis de discórdia. Agora a gente vai localizando quais são os nossos parentes que são mais ou menos assim. Aqueles que provocam discórdia. Onde vão, estão sempre, suscitam, através da palavra, do pensamento, e vão rastreando, vão formando isso. A outra tendência é a da desconfiança, desconfio de tudo. A outra característica é o da hipocrisia. Outra é da falsidade. Os impuros, hein? Talvez não seja nada conosco, mas eles estão... Vamos ver aqui a da desonestidade. Outra inclinação, a da linguagem grosseira. A outra do egoísta, o egoísmo centralizador de todas as outras dificuldades, tais como o ciúme, a inveja, o rancor, o ódio, são filhos diretos do egoísmo, do orgulho, não posso deixar de falar. E por último, são criaturas que se apegam muito mais às pessoas e às coisas do mundo material. Essa é a característica dos espíritos nessa classe
Pode ser que nenhum de nós esteja nelas, mas é bom sempre lembrar. A outra é dos levianos. As características nessa, que é da 9ª classe apresentada por Kardec, é dos são ignorantes, malignos, intencionalmente malignos, são inconsequentes, causadores de intrigas, contrariedades e mistificações. Eu quero explicar agora, porque as outras palavras eu sei que vocês conhecem. A palavra mistificação se aplica a espíritos quando falseiam a sua característica e a sua personalidade. Se passam por outros. Isso é mistificação. E por último, agem levianamente, isto é, metem-se em tudo e respondem a todos. Vocês não conhecem pessoas assim? Conhecem ou não? Ah, bom, pensei que não conhecesse. A 8ª classe é dos pseudo-sábios. Prestem atenção. É pouquinha coisa. Os pseudo-sábios têm conhecimentos amplos. E, por isso, julgam que sabem muito mais do que verdadeiramente sabem. É um auto-julgamento. Então, o que o Espírito passa é de que ele responde tudo porque ele pensa que sabe tudo. E não esqueçam que no meio espírita nós estamos cheios de pseudo-sábios aí, querendo ensinar aquilo que não conhecem, mas pensam que conhecem. E a linguagem dos pseudo-sábios, ela é muito séria. E por ser séria, a linguagem, porque simplesmente ele pensa que sabe muito mais do que verdadeiramente sabe, ele acaba iludindo quanto à sua capacidade. E depois as pessoas se decepcionam, falam, olha, eu pensava que era de um jeito, é de outro. Não, nós não temos o direito de alegar ignorância, porque a nossa doutrina é tida como uma revelação. É exatamente para nos orientar. Depois vem a outra classe, que é a 7ª, dos neutros. Características. Não são nem muito bons para fazerem somente o bem, e nem muito maus para fazerem somente o mal. Por isso que se chama neutro. E tem gente assim, até encarnado tem assim. Tem ou não tem? Eu conheço umas 3 pessoas, né, Zira? 3. A 6ª classe é dos perturbadores. Atenção que aqui vem umas novidades. Os chamados espíritos perturbadores, aqueles que levam à perturbação, eu disse que antigamente chamava como? Encosto, porque eles encostam a mesma pessoa, gruda. Mas não esqueçam daquela notícia da doutrina espírita que nós atraímos os espíritos magneticamente pela força do nosso pensamento. Se eles encostam, é porque nós chamamos. Então são apegados muito mais às coisas do mundo material e às pessoas também, que são seres encarnados. Então eu sou obrigado a dar uma paradinha para dizer o seguinte: vocês não conhecem pessoas que só pensam na vida material? O Dalai Lama diz que existem pessoas que pensam que vão viver para sempre. Não tem nenhuma ideia da morte, de que vão morrer. É como o dia a dia para essas pessoas é um dia a dia eterno. E como a ideia é só viver no mundo material, diz ele, o Dalai, gastam toda a sua saúde para ganhar dinheiro e depois gastam todo o seu dinheiro para tentar resgatar a sua saúde. Veja que coisa interessante. Dalai Lama. Essas pessoas que são muito agarradas às coisas materiais, olha, pessoas também. O nosso irmão André Luiz escreveu um livro chamado Entre a Terra e o Céu, e que no capítulo 20 ele mostra a história de uma senhora que, desencarnada, deixou viúvo aqui, ela se surpreendeu quando o homem, logo em seguida da sua morte, ele se associou a uma outra senhora, porque é assim mesmo, a mulher demora muito para contrair um segundo compromisso, mas o homem, no dia seguinte que a mulher morre, já está... E o que acontece? Acontece que esta senhora chamada Zulmira
incomodada porque ela pensava que o marido era dela, ela não queria dividir o marido com a outra mulher. E ela passa, segundo o romance do André, porque aquilo é uma figura de expressão, mas legitimamente, né, colocada no romance, mostra que ela ficou tão apegada ao marido que passou a uma influência obsessiva nos dois. Eu estou falando isso para nós percebermos que existem pessoas que desencarnam e depois ficam acendradamente agarradas às pessoas da sua família. Ficam em casa. Eu não sei se eu deveria falar essas coisas aqui, mas agora já estou falando. Vamos seguir. E quem gosta muito de dinheiro vai ficar agarrado aos seus bens materiais, à sua casa. Eu tenho uma porção de casos para contar a vocês, até da minha filha lá em Barretos, que identificaram logo depois que eles foram para lá, e a casa, eu não vou entrar no mérito, mas ali havia uma perturbação do homem que havia construído a casa, que não gostava de criança, porque criança sujava a parede. Ele desencarnou. Onde ele ficou? Tomando conta do quê, meus amigos? É isso, não é assim, Azira? E meus netos viram ele lá. Só depois que aqui em São Paulo nós fizemos esse nosso trabalhinho de doutrinação, de orientação, é que ele pôde compreender, se afastou de lá e tudo parece que ficou bom. Agora está aparecendo outros espíritos. É bom que está aparecendo, né? Esses espíritos perturbadores ficam ligados e presos às pessoas com as quais mantêm pendências do passado, de vidas anteriores. Porque nada acontece sem uma causa real. Tudo tem algo que permite que esse acontecimento ocorra na vida das pessoas. Tudo é para o bem, viu, meus amigos? Não existe absolutamente nada que seja para o mal. Nós é que damos um qualificativo, porque a nossa perspectiva é sempre daquela tendência. A nossa inclinação é o mal. Pensar o mal, falar o mal, fazer o mal, desejar o mal. A segunda ordem, estou apresentando rapidamente. Um outro dia eu gostaria de poder ter tempo para a gente entrar nos detalhes, que são muito significativos. A segunda ordem dos bons espíritos. A primeira, como é que é dos espíritos? Imperfeitos. Segunda ordem dos bons espíritos. Benévolos, sábios, prudentes e superiores. Vamos ver cada uma delas. A quinta classe é dos benévolos. A própria palavra já diz. São espíritos cuja característica predominante é o da bondade. São prestativos, gostam de ajudar, gostam de auxiliar. São, até certo ponto, protetores, gostam de proteger, de fazer tudo pelos outros. Vocês conhecem, não? Desencarna. Fica assim. A quarta classe é dos espíritos sábios. Possui amplitude de conhecimento. Preocupam-se muito mais com a ciência do que o aspecto moral. E estão, do ponto de vista da evolução, um tanto quanto livres das paixões mais comuns nossas aqui. Essa é uma característica bastante interessante. Sábio, sabedoria. A terceira classe é dos prudentes. A moral dos prudentes, ela é superior, ela é elevada. A palavra prudente, nós costumamos usar, às vezes, inadequadamente, impropriamente. Nós deveríamos pensar um pouco para usá-la. O conhecimento desses espíritos, ele é limitado. Isto é, ele não tem uma amplitude muito grande. Mas, pela prudência, eles alcançam o resultado que desejam. Quando fazem julgamento, o julgamento é feito de maneira precisa. A segunda classe é dos espíritos superiores. Reúne a ciência, a sabedoria e a bondade. Allan Kardec, no livro dos Espíritos, ele vai identificar Jesus como um espírito de ordem superior e dizer que ele reúne essas três características marcantes: a da conhecimento das ciências, a extensão profunda da bondade, da sabedoria, não é? E também a bondade no seu aspecto mais profundo. Vou falar de Jesus para ficar mais fácil.
conhecimento das ciências. Nós estamos a cada dia aprendendo mais do ponto de vista do conhecimento da ciência. E hoje, atrelando ao conhecimento da ciência, a tecnologia. Se você perguntar para uma mãezinha, mamãe, o que é que você quer que o seu filho seja? Filósofo, cientista ou tecnólogo? O que é que ela vai dizer? Meia hora para pensar. O que é que ela vai dizer? O que a senhora quer que seu filho seja? Um cientista, um filósofo, um tecnólogo? Por quê? Porque a era da... Ele vai ganhar mais dinheiro, vai ou não vai? Se estudar filosofia, vai morrer pobre, ou não vai? Vai morrer pobre. Então a mãe prefere que o filho seja tecnólogo, que foi atrelado ao desenvolvimento das ciências. A linguagem dos espíritos superiores é sempre benévola, ela é digna e muito elevada. Pronto, mostrei as 3 ordens e 10 classes. Agora pergunta, aonde nós nos situamos? E nós precisamos saber disto, porque no mundo que nem o nosso, de provas e expiações, nós estamos num planeta envolvidos dramaticamente com situações pertinentes à nossa classe. E não dá para dizer que todos nós estamos numa única classe, porque conforme vocês viram, só na 3ª ordem, nós temos aí os espíritos imperfeitos. Por que Allan Kardec e a doutrina espírita dizem claramente que nós pertencemos à categoria dos espíritos imperfeitos? Porque nós somos imperfeitos do ponto de vista intelectual e do ponto de vista moral. E estamos desenvolvendo, estamos aprendendo, hoje estamos melhores. Eu olho para vocês, são pessoas muito bonitas, lindíssimas, que hoje não fazem mal para ninguém, não é verdade? 3.000 anos atrás, onde é que nós estávamos? Fazendo o quê? Então é preciso que a gente entenda que hoje estamos melhores, a cada dia a humanidade está melhor, este planeta é simplesmente notável, no superlativo é maravilhoso para atender à necessidade nossa que é aprender. Nós estamos aqui para aprender. Então a pergunta é assim, os espíritos maus, perturbadores e ignorantes podem atrapalhar a nossa vida? A resposta é esta, sim, podem e atrapalham, e é por isso que são perturbadores, porque levam consigo a perturbação, o incômodo, o mal-estar e todas as dificuldades. Quantas vezes a gente quer desenvolver alguma coisa e não entende por que estava tudo certinho para dar certo? Mas começam uns acontecimentos bastante interessantes. A gente precisa pensar no assunto, meus amigos. E sabem por quê? Porque não há como separar o homem do espírito. Nós não podemos dizer que os espíritos desencarnados não estão em nosso meio. Isso é fato constante, comprovadamente apresentado. Então eu tenho que saber como me afastar daqueles que me atrapalham, para me aproximar daqueles que podem me ajudar. Eu preciso saber disso, para usar a inteligência, o mínimo. Seguindo. Como se trata de uma manifestação consciente, ostensiva e intencional, temos que compreender bem as suas razões. Agora vejam como é que entra essa próxima transparência, ligado com esse assunto com os espíritos que estão à nossa volta, estão em casa, porque isto é diariamente. Qual é o motivo pelo qual 30, 40, 50 espíritos estão em casa? Eu vou pedir a vocês que me dêem a oportunidade de reforçar o que eu falei anteriormente. Não brinquem, meus amigos. Quando a gente entra em casa, não adianta pensar que está só, porque tem gente que diz, felizmente entrei no meu quarto, fechei a porta, agora não tenho ninguém para atrapalhar a minha vida. Eu posso falar isso? Sejam sinceros. Como espírita, convicção? Não. No mínimo, eu garanto a vocês que, no mínimo, cada um de nós tem 30 espíritos ligados. Não é para assustar, é para mostrar uma realidade. E eu tenho que abrir os olhos para isso, porque isso pode trazer consequências muito graves se nós não tomarmos as devidas cautelas.
O primeiro motivo é para chamar a atenção para um assunto do seu interesse, quer dizer, do interesse dele. Eu não posso contar os casos que eu conto no seminário, que vocês ficariam bastante interessados, eu tenho certeza disso. O segundo motivo é para solicitar alguma coisa para si mesmo, para pedir. O terceiro é para exigir, para impor a restituição de algo material ou moral que considera que era dele. Não contei o caso lá de Barretos, é para dar uma ideia, um exemplo só, meus amigos. E da mulher, da Zumira. O quarto motivo é que se encontra ali amando de outros espíritos que se dizem mais fortes do que ele, em que eles impõem essa atitude de ficar ali infernizando a vida da pessoa. E o quinto motivo é para intrometer-se por ciúme, inveja, ódio, rancor, despeito, desprezo e sentimento de vingança. Por que isso? Por que eu posso falar abertamente isso? Porque o espírito simplesmente é uma pessoa que não está mais no corpo físico, está liberado do corpo físico. E como nós não vemos, vou usar a expressão na gíria popular, deitam e rolam. Seguindo, está indo bem? Você está apreciando? Os espíritos maus, perturbadores, ignorantes, podem atrapalhar a nossa vida? Sim, podem e atrapalham. Não. Eu é que me atrapalhei, não foram eles, hein? Mas atenção, nem tudo o que acontece em nossa vida é obra de espíritos desencarnados. Porque se eu não souber disso, qualquer coisa que acontece em casa, eu vou dizer o quê? São espíritos. Começa a quebrar prato, sumir coisas de casa. Depois eu conto algumas histórias. Porém, é preciso saber que vivemos em uma malha invisível. De acordo com o nosso pensamento, imagine uma pessoa que tenha medo de espíritos. Vocês conhecem, não? Pessoas que têm medo de espíritos? Medo. Espíritas, não estou falando de gente que não é espírita. É assim, olha, eu sei que existe, mas não quero ver nenhum. Mas vê toda hora. Todo instante nós estamos vendo espíritos. Quantas vezes nós pensamos que é um encarnado e é um desencarnado? Agora é para assustar mesmo. Qual o maior inimigo que nós temos? O maior inimigo? O medo. Por quê? Porque o medo ele é produto da nossa ignorância. Quando nós dizemos assim, eu tenho medo de ver espíritos, é porque eu ainda não sei, não conheço o que é o espírito, como agem, como que nós podemos interferir. Basta que a gente, eu vou mostrar hoje, que uma ação do pensamento se sobreponha e a nossa condição realmente resolva. Os espíritos que eu vejo lá em casa, bastante, eu mando para casa da minha vizinha. Não, Zira, eu falo, olha, você não vai ficar aqui porque eu moro aqui e você nem paga aluguel e nem comprou a casa. Então você não vai ficar aqui. Por favor, saia, vá na casa da vizinha. Vá na casa da dona Ana. Mas por que eu mando na casa da dona Ana? Porque a dona Ana é uma lagoana muito firme, que o pensamento dela não vai deixar ele ficar ali também. Esse é um detalhe. Vocês não vão fazer isso, não vão? Não vão porque eu sei que tem medo, vocês vão rezar, pedir aos espíritos que ajudem. É assim que funciona. Mas eu já mando embora aqui, eu identifico, falo, aqui não é o seu lugar. Por que ele vai embora? Porque ele reconhece que é uma autoridade moral minha de mandá-lo sair da minha casa. É minha casa. Eu fui convidado para falar em Monte Alto alguns anos atrás. Foi a primeira vez que eu estive lá. Cheguei, me levaram para um hotel. Quando eu entro no quarto do hotel, eu vejo um casal de espíritos conversando. Estavam sentados na cama, vocês estavam pensando coisa já. Sentados e conversando. Eu entrei, identifiquei e falei, por favor, eu aluguei o quarto, agora eu preciso ficar aqui, vocês saem daqui. Se levantaram tranquilamente, foram embora. E se eu não vejo?
Não, só tem que chegar e pedir, por favor, agora eu aluguei o espaço e vocês têm que sair. É simples, é simples. Aí vocês estão vendo? Vocês estão percebendo? Então nós precisamos resolver o problema do nosso medo, porque quanto mais medo nós tivermos, mais ascensão sobre nós os espíritos terão. Eu não posso ensinar hoje como é que a gente se livra de cachorro bravo. Até existe uma técnica para a gente não ser agredido por cachorro bravo. E a maior parte das pessoas tem medo do cão. Nós temos que latir que nem ele com força para ele saber que quem manda ali é a gente. Com os espíritos é a mesma coisa. Quando eu falo de cachorro, eu gosto de trazer o nosso companheiro Marques. Ele sabe como fazer isso, ele ensina as pessoas. Como podemos identificar os espíritos que estão à nossa volta? Essa é uma boa pergunta, não é? Eu quero ir para casa agora. Eu quero chegar lá e responder essa pergunta. Quais espíritos estão ali na minha casa? Eu tenho que saber identificar. Olhem que coisa interessante, meus amigos. Esse é um ensinamento da doutrina dos espíritos. É um sábio ensinamento. A resposta é essa. Verificando primeiramente a qualidade dos nossos pensamentos. O que eu venho pensando? A qualidade dos pensamentos determina a qualidade dos espíritos que estão em nossa volta. Por isso que Allan Kardec escreveu, está lá no artigo da Revista Espírita, o seguinte: dize-me quais são os teus pensamentos, dir-te-ei quais são as tuas companhias espirituais. Olha que coisa fantástica. E tem gente que liga para minha casa, dá para o senhor fazer um trabalhinho para afastar o espírito que está em casa? Não, Zira? Diariamente estão ligando. Para não dar, não, eu não faço trabalho, não. Só vai no centro espírita, faço o tratamento espiritual, estudo o espiritismo, só vai aprender a fazer isso. Estou certo? Claro. Porque as pessoas habituam querendo se livrar dos espíritos, mas elas não querem se livrar dos maus pensamentos que elas têm. E basta um só mau pensamento para nós agregarmos uma quantidade grande de espíritos em nosso procedimento ordinário. Eu li tudo? Verificando primeiramente a qualidade dos nossos pensamentos. Em segundo lugar, aumentando a nossa sensibilidade para registrar fluidicamente os seres encarnados e desencarnados com os quais convivemos. Vocês entendem tudo de fluidos? Eu estou fazendo uma pergunta direta, bem didática. Vocês conhecem, sabem o que são fluidos, como é que nós agimos sobre eles? Sejam sinceros. Não vale mentir nessa noite. Não sabe. Um dia, uma noite, se me permitirem, eu vou falar disto aqui. Porque, olha, esta sala está inundada de fluidos. A física quântica está chamando de energia, mas energia não é fluido. Eu também vou explicar qual é a diferença. E nós precisamos entender de fluidos para darmos qualidade a eles, para que eles nos sirvam como alavanca para a gente poder realizar as coisas. Quando vocês verem uma senhora lá em casa preparando o arroz, que tem que lavar o arroz, separar, lavar o arroz, já preparar o alho. Não convém juntar alho com cebola, segundo os nutricionistas. Ou é só alho ou é só cebola. A água já está quente, tem gente que faz o arroz com água quente, outras com água fria. Você sabe por que eu estou falando do arroz? Porque quando nós estamos preparando a nossa alimentação, nós estamos envolvendo aquela alimentação com o quê? Com fluidos. Tudo que nós fazemos na vida, nós fazemos envolvendo fluidos, usando fluidos. Porque fluidos inundam o universo inteirinho. Em todo espaço que parece vazio, tem fluidos. É assim que funciona a nossa vida. E nós temos que aprender a melhorar a qualidade dos nossos pensamentos para melhorar a qualidade dos fluidos que estão em torno de nós. Nós agimos. Numa casa, eu vou tocar num assunto que vocês vão gostar a respeito de fluidos. O pensamento, ele age sobre os fluidos do meio ambiente e dão qualidades, porque os fluidos são neutros.
os fluidos aqui da casa, antes de entrar a primeira pessoa, e supondo-se que não havia nenhum espírito agindo, pensando aqui, a qualidade era neutra. Mas bastou entrar a primeira pessoa, com o pensamento começou a modificar. Por que aquelas águas estão ali? Por que essas águas estão aqui? Porque esta casa aprendeu e disponibiliza o material neutro mais importante da nossa vida, que é a água, para ajudar as pessoas. Os espíritos da prece inicial e depois da sequência do trabalho, eles promovem a mudança atômica da água. Dão à água qualidades de tratamento. Por isso eu peço a vocês que confiem neste tipo de oferta que a casa tem. Ora, na linguagem dos espíritas, os espíritos fluidificam a água. Vocês já ouviram essa expressão? Está certo isso. E está corretamente. Mas com o pensamento, lá nas questões dos itens 129, 130 e 131 do Livro dos Médiuns, qual foi o número que eu dei? Eu vou repetir, vocês estavam distraídos. 129, 130 e 131 do Livro dos Médiuns, Allan Kardec nos ensina como nós podemos usar o pensamento e modificar a composição atômica da água, para dar a ela qualidade de tratamento. A mãezinha está com uma filhinha lá, com 40 graus de febre, não tem R$1 para comprar Melhoral. Ainda existe Melhoral? Existe. Mas não é o bom, né? Melhoral é melhor. Bom, não tem. E quer que a febre desça. O que ela faz? Meio copinho com água, faz uma prece, mas vai aí o quê? A confiança, a fé, a acendrada. Faz a prece e dá água para a criança. E a febre decresce. O que é isso? É uma mudança atômica, dando a ela uma qualidade antitérmica. E nós precisamos aprender a usar os fluidos da nossa os fluidos que estão no nosso ambiente. Por isso que está aqui. Seguindo. Esta palestra está sendo do interesse geral? Está? Vocês vão gostar agora do que está vindo aqui. Quando os pensamentos são bons, são otimistas, criativos, alegres, saudáveis, o ambiente fluídico, por consequência, é bom. É aconselhador, saudável, ameno, alegre, positivo. Para as pessoas que têm pensamentos saudáveis e otimistas, tudo dá certo. Só não dá certo para a pessoa que tem desconfiança, tem dúvidas, não acredita que pode vencer. Por isso que eu escrevi esse livro, Os Pensamentos Positivos do Homem, é para que a pessoa saiba que ela pode, usando essas qualidades, modificar totalmente a sua vida através do uso do pensamento. Quando os pensamentos são de dor, são de tristeza, dúvidas, incertezas, angústias, inveja, ódio, vingança, infidelidade, desânimo, o ambiente fluídico é negativo. Ele é enfermiço e repulsivo, inclusive. E eu penso que vocês devem conhecer, no mínimo, uma pessoa que o pensamento é de tristeza, de dor, de dúvida, de incertezas, de angústias. Não conhecem? Claro. Essa pessoa que vocês conhecem, com toda certeza, tem dificuldades porque não dá certo, não pode dar certo. Eu estou falando porque nós usamos dos fluidos para a nossa vida, meus irmãos. Fluidos que a física quântica, por hora, está chamando de energia, mas vai chegar a conclusões bastante interessantes. Posso seguir mais um pouquinho? Seguindo, então. Quando entramos em um ambiente do primeiro grupo, daqueles dos pensamentos negativos, vocês já viram uma casa onde as pessoas só falam palavrões, uma pensa mal da outra, não existe concórdia, não existe aquela coisa amena, gostosa, porque a vida boa em casa é aquela em que existe uma estabilidade de vibrações. Vou usar essa expressão por figura. Então, o ambiente gostoso é aquele agregador, não é aquele que expulsa as pessoas. Quando entramos em ambiente do primeiro grupo, dependendo da qualidade dos nossos pensamentos, nós também nos sentimos confortados, sustentados e protegidos. Aí isso é aquele que age bem, o do pensamento positivo.
O contrário, num ambiente em que as pessoas têm pensamentos negativos, então os fluidos são mais densos e de baixa qualidade. Eu me lembro, a minha mãe era identificadora de fluidos. Ela não era espírita, não. A mulher da roça, caipira, nem falar direito sabia. Minha mãe tinha vergonha de falar porque ela dizia que as pessoas iam perceber que ela não falava corretamente a língua portuguesa. Mas a minha mãe tinha quando ela entrava, ela dizia assim, estou sentindo os arrepios. Ah, quando a dona Nésia sentia os arrepios fortes, podia, tá certo que ali a coisa é de baixa qualidade fluídica. De vez em quando a gente sente os arrepios estranhos, não, meus amigos? Sente ou não sente? Hein, Gabriel? Oh, sente. Isso aí é aquele homem que canta, que é a música da Oi, leva eu. Como se verifica, a qualidade do pensamento é que determina a qualidade do ambiente fluídico. Olha, eu vou repetir isto, peço licença e peço que acompanhe. A qualidade do pensamento é que determina a qualidade do ambiente fluídico de uma casa, de um escritório, de uma indústria, de uma escola e assim por diante. É a qualidade do pensamento. No Japão, no início de 70, na fase Morita, eles estavam entrando daquele regime, até do ponto de vista da produção da empresa, de ensinar como que as pessoas deviam pensar. Como elas poderiam melhorar a qualidade individual e também coletiva, fazendo exercícios de direção do pensamento. Agora eu não sei, mas esse era o objetivo. Até exercícios físicos e mentais, usando a expressão deles, para que a pessoa pudesse qualificar melhor o seu ambiente. O que nós mais precisamos preservar, qual é o ambiente? É o ambiente da nossa casa. Dignamente falando. Vocês estão entendendo ou não? Mas estão mesmo ou estão fingindo que estão entendendo? Porque a nossa casa é a plataforma de lançamento da nossa vida. E nós temos que pensar nisso com muita responsabilidade. Como é que filmes nós assistimos em casa? Que qualidade de conversas nós temos em casa? Porque, qual é o tema da palestra mesmo? Como livrar-se da influência dos maus espíritos. Meus amigos, nós vivemos numa vida de rede de comunicação. Nós enfiamos coisas estranhas dentro da nossa casa, do nosso ambiente. E por que fazemos isso? Porque vivemos numa sociedade capitalista, do segundo capitalismo, não é do Adam Smith, é do outro capitalismo, que ele é considerado selvagem porque impessoaliza as pessoas. O que vale numa sociedade que nem esta? Comprar e consumir, comprar e consumir, comprar e consumir, comprar e consumir, não é isso? O homem levanta como máquina e vai dormir como máquina. E não dá, que nem diz o doutor Albert Schweitzer, tratos à sua própria vida. E nós temos que pensar o que nós estamos fazendo aqui, o que nós queremos. Eu gostaria de perguntar se cada um fez, antes do dia 31 de dezembro, anotou na sua agenda o seu planejamento, a sua meta para este ano de 2010. O que é que nós queremos alcançar, atingir no ano de 2010? A mesma coisa que nós fizemos em 2009? Levantar e dormir só pensando em ganhar e consumir? E pedir? Porque quando a coisa aperta para o nosso lado, o que é que nós fazemos? Vamos nas igrejas, ou não? E ninguém vai para levar, viu? Vai para solicitar, para pedir. Mais tempinho, mais um minuto. Terminou? Depois precisa editar isso, viu? Eu falei coisas aqui que não pode passar na televisão, lá na internet. Como são os pensamentos que atraem os espíritos? Essa é a pergunta que resta. Então, a resposta é esta. O que é que atrai os espíritos maus, brincalhões, zombeteiros, vingativos, perturbadores, sofredores, que causam mal-estar, angústia, dúvida, discussões, brigas, violência e medo?
Essa é a pergunta final. O que é que atrai? Nós já respondemos aqui, mas não temos ciência, consciência, convicção de que com o pensamento nós podemos mudar o rumo da nossa vida. Temos que aprender a pensar corretamente. Então eu apresento 4 palavras que se tornam uma proposta para nós mudarmos a nossa vida. Quero, posso, consigo e faço. Eu vou repetir mais 2 vezes. Quero, posso, consigo, faço. Quero, posso, consigo, faço. Agora falem vocês. Quero, posso, consigo. Mais uma vez. Quero, posso, consigo. Mais forte ainda. Quero, posso, consigo, faço. Outra vez, arrebentando as paredes aqui. Quero, posso, consigo e faço. Meus amigos, se eu disser para mim mesmo 4 vezes, 5 vezes ao dia isto, para mim, o que vai acontecer? Eu vou adquirir o quê? Fraqueza, fragilidade? Eu vou adquirir uma força fantástica que nada vai poder obstacular aquilo que eu pretendo. Outra vez? Isto é admitir que a pessoa tem forças interiores e essas forças podem conduzir a nossa vida para melhor. Ou não? Terminou aqui? Então, vamos só esta e vamos embora. Entendendo melhor o funcionamento das leis naturais, podemos tomar providências para afastar os espíritos perturbadores. São 5 as leis naturais prioritárias. Eu não vou me alongar nisso, mas eu vou tocar nesse assunto outro dia. Imortalidade, evolução, reencarnação, livre-arbítrio, causa e efeito. 5 leis prioritárias, principais. Se eu entender, não é na superfície, não. Se eu entrar na profundidade do conhecimento, eu vou agir na vida usando essas leis. Imortalidade, evolução, reencarnação, livre-arbítrio, causa e efeito. Esta última envolve todas as outras. Causa e efeito. O pensamento é causador, é criador. O pensamento é causador. Tudo que nós pensamos causa, tem consequências, produz efeitos. Tudo que nós pensamos. Essa é a razão pela qual Buda, muito apropriadamente, diz que nós somos o que pensamos e que Jesus vai repetir o que pensamos, onde está o nosso pensamento, aí nós também estamos. Sabedoria, conhecimento superior. E nós precisamos conhecer, exercitar, agir e dominar. Nós não estamos sendo dominados pelo nosso corpo. Nós agimos sobre o corpo. Deveríamos aprender a comandá-lo e não ser tão influenciados pelo corpo. Por que estou falando isto? Porque às vezes a pessoa contrai uma enfermidade que ela criou através do seu pensamento. Aliás, os médicos, a ciência está chegando à conclusão que mais de 75% das enfermidades são produzidas pelos pensamentos e pelas emoções das pessoas. Tudo é uma questão de saber pensar. Se começar uma dorzinha qualquer, eu acho que estou ficando doente. No segundo dia, olha, a dor está aumentando, eu acho que eu estou doente mesmo. O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo, meus amigos? Além de atrair, estou recriando as células, trilhões de células que nós temos no corpo, obedecem rigorosamente os nossos pensamentos e as nossas emoções, elas começam a se desgovernar. O que é isso? Elas ficam sem direção. E quando nós pensamos em força, em energia, em saúde e vigor, pensar diariamente isto, nós produzimos um efeito na razão direta de comandar as células do nosso corpo. Falei da influência dos espíritos, como mudar esse rumo, melhorar o padrão fluídico da nossa casa, do nosso ambiente, aonde a gente vai. No lugar de trabalho, aí tem pessoa que pensa mal de mim, tem uma inveja muito grande. Como é que eu posso agir sobre ela? Mudando o quê? Pensamento. O pensamento cria uma couraça fluídica, o pensamento cria uma couraça fluídica
Eu vou falar uma coisa, vocês vão dar risada de mim hoje, mas daqui a 30, 40 anos na frente, vocês vão perceber que eu tenho razão. Eu vou dar todo esse tempo para vocês pensarem no assunto. Quando a gente anda na rua, não pode ter medo. Será que algum assaltante vai me assaltar? Um ladrão vai me pegar? Se eu tiver medo, o que acontece? Eu abro, eu fragilizo toda a minha autodefesa. E o medo, ele atrai magneticamente. Exatamente no sentido contrário àquilo que a confiança e a determinação impõem. Eu gosto de ensinar as pessoas, quando andam na rua, a se tornarem invisíveis. Usando o pensamento. Eu não preciso, porque eu ando de lado. Não tem problema algum. Mas é bom saber que nós podemos, com o pensamento, inutilizar, neutralizar quem quer nos fazer o mal. Não é pensando mal, é só pensando o bem. Pela atenção de todos, tem um minuto para abrir. Se tiver alguma pergunta, às vezes eu deixei de mencionar alguma coisa. Nada. Então só resta agradecer pela generosidade do convite e até a próxima palestra, se assim desejar. O pessoal vai ficar freguês seu, Milton. Você venha outras vezes. Então, a gente falou aqui que a palestra do Milton é sempre muito esclarecedora, então vocês viram que realmente é. Os nossos amigos da internet, ou que estão nos assistindo de outras formas, né? É isso aí. Também puderam presenciar todo o seu conhecimento. E a gente realmente espera que você nos auxilie nesse nosso trabalho de esclarecimento, né, das pessoas, levar a mensagem espírita, estando conosco mais vezes, né, para auxiliar a gente no nosso crescimento. Obrigado, Milton. E a vocês que estão conosco, um abraço e até o nosso próximo encontro.